Olá, bem-vindos. Hoje a gente mergulha, na engrenagem de uma instituição chave no Brasil, o Tribunal de Contas da União. Vamos analisar juntos alguns artigos bem específicos do regimento interno do TCU. Eles definem duas funções essenciais: os ministros substitutos e o Ministério Público junto ao tribunal. Para quem está estudando administração pública ou direito, entender essa estrutura é fundamental, né? Qual a nossa tarefa aqui? É entender quem são essas figuras, como chegam lá e, o mais importante, o que fazem no dia a dia do controle externo. Vamos então explorar esses mecanismos? Com certeza. E o interessante é a gente observar como o regimento desenha essas funções, sabe? Para assegurar tanto o funcionamento eficaz quanto a fiscalização rigorosa dentro do próprio tribunal. Vamos ver os detalhes. Nomeação, garantias, o peso das responsabilidades de cada um. É bem fascinante ver como a estrutura se organiza. Ótimo. Começando então pelos ministros substitutos, já no artigo 51, tem algo que chama atenção: a forma de ingresso. Eles são nomeados pelo presidente da República, sim, mas olha só depois de aprovados em concurso público. E não é qualquer concurso, é de provas e títulos, bem exigente, organizado pelo próprio TCU, ou seja, a base é técnica, né? Não é uma escolha puramente política para entrar. Exato. E o artigo 53, ele traz um ponto crucial sobre a independência deles. É muito importante. Quando eles substituem o ministro titular, eles adquirem exatamente as mesmas garantias, os mesmos impedimentos e até o mesmo subsídio. Ah, interessante isso. Garante a paridade na hora de atuar. Isso é vital para que atuem com plena autonomia, sem se sentirem, digamos, diminuídos na função, né? E mesmo fora da substituição direta, as garantias se equiparam às de juiz de tribunal regional federal. Entendi. Mantém o status elevado, então. Sim, a norma busca blindar a função contra pressões externas, sabe? Faz sentido. E eles não ficam só esperando uma ausência para trabalhar, pelo que vi. O artigo 55 mostra que são bem ativos, né? Muito ativos. São convocados para substituir ministros, claro, isso é o principal, mas também para completar o quórum nas sessões, o que é essencial para o funcionamento. Ah, para garantir que a sessão ocorra, né? Isso. E até para presidir a instrução de processos que são distribuídos para eles. Ou seja, tem trabalho constante, não ficam parados. E como é feita essa convocação? Tem alguma regra? Tem sim, e é um critério objetivo, é a antiguidade. O parágrafo 4º desse artigo define isso para evitar qualquer tipo de subjetividade na escolha de quem vai ser convocado. Bem pensado. Outro ponto relevante, que está no artigo 56, é a vedação. Eles não podem exercer funções administrativas lá na secretaria do tribunal. Por que isso? Isso reforça o foco deles na atividade fim, que é a judicatura, analisar e julgar os processos, separando bem essa função da gestão interna do tribunal, foco total no julgamento. Entendi. Clareza na função do substituto é importante. Agora, vamos dar uma olhada em outra peça fundamental nesse tabuleiro, né? O Ministério Público junto ao TCU. O regimento começa a descrevê-lo a partir do artigo 58 e fala daqueles princípios: unidade, indivisibilidade, independência funcional. O que isso significa na prática? Bem, esses princípios, eles garantem que o MP atue como um corpo coeso, sabe? E autônomo. Basicamente, como um fiscal da lei dentro do próprio tribunal. A nomeação do chefe, o procurador-geral, está detalhada no parágrafo 1º. Embora passe pelo presidente da República, a escolha é restrita. Tem que ser entre integrantes da carreira. Não pode ser alguém de fora. Com possibilidade de recondução. E para entrar na carreira de procurador, como diz o parágrafo 4º, a regra é a mesma dos substitutos. Concurso público rigoroso. A lógica é a mesma, então. Mérito e autonomia para poder fiscalizar. Exatamente. Mérito e autonomia funcional. E quais são as ferramentas que eles têm para exercer essa fiscalização no dia a dia? O artigo 62 parece ser a chave aqui, né? Fala em promover a defesa da ordem jurídica, comparecer às sessões, emitir pareceres. Sim. O 62 é central. E veja bem, alguns desses pareceres são obrigatórios. O inciso 3 lista processos de contas, admissão de pessoal, aposentadorias, pensões. Obrigatório quer dizer que o tribunal tem que pedir sempre nesses casos. Tem que pedir e tem que ouvir. Não é só uma formalidade, entende? Funciona quase como um selo de legalidade prévio ou um alerta. O tribunal é obrigado a considerar a análise do MP,
que traz a ótica do interesse público e da lei, antes de tomar a decisão final. Atua como um contraponto técnico-jurídico interno, então. Perfeito. É um contraponto que qualifica o processo decisório, traz outra perspectiva fundamental. Então vamos recapitular o essencial que a gente viu hoje. Temos os ministros substitutos, entram por mérito, por concurso, garantem a continuidade dos trabalhos, o quórum, e têm garantias para atuar de forma independente. Certo. Certíssimo. E do outro lado, temos um Ministério Público, também concursado, com independência funcional garantida, atuando como guardião da lei e do interesse público dentro dos processos do TCU. Exatamente. São funções que se complementam e se equilibram dentro da estrutura. Os substitutos asseguram a capacidade de julgamento do tribunal. A máquina funcionando, né? Isso. Enquanto o MP garante um escrutínio mais focado na legalidade, no mérito dos atos e das contas. É uma perspectiva diferente da dos julgadores, o que fortalece o controle externo. A estrutura foi pensada para ter esses pesos e contrapesos internos. Muito claro. Fica, então, talvez, uma questão para a gente pensar, né? Como será que essa dinâmica diária, essa interação e talvez até a tensão natural que pode surgir entre essas funções diferentes, a de julgar dos ministros e substitutos e a de fiscalizar a lei do MP, como isso impacta a qualidade final das decisões do TCU? E, por consequência, a efetividade do controle sobre o dinheiro público no Brasil. É algo para se refletir.